Olá, meus queridos irmãos, tenham todos um bom dia com Deus e seguindo aí a ordem, segundo nosso irmão professor Júnior, eu estou hoje aqui com Lucas capítulo 21 para examinar a parábola da figueira ou da figueira e todas as árvores, uma pequena parábola que está inserida numa pregação maior, o sermão profético ou o sermão escatológico que Jesus pregou nos evangelhos sinóticos. E todos os três sinópticos, eles falam sobre este sermão. Então, a parábola em destaque, ela vem após Jesus ter apontado alguns sinais para os tempos do fim. E aí, Jesus coloca esta parábola. Aqui em Lucas, ela está próxima, bem próxima aqui ao final. E então em Lucas 21, a partir do verso 29, Jesus fala aqui, ele lhes contou uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando começam a brotar e as observais, vós mesmos sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Ou as minhas palavras não hão de passar. Então esta é a parábola que está dentro de um contexto do sermão profético ou sermão escatológico do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus apresenta aqui uma situação fácil de se perceber. Jesus falou então da figueira e todas as árvores, somente Lucas inclui aqui da figueira e todas as árvores, mas é óbvio, quando começam a brotar e as observais vós mesmos, sabei que o verão já está próximo. Então, assim como a figueira e todas as demais árvores, há uma brotação grande, exuberante, quando se aproxima o verão. Então esta é uma situação muito comum e de fácil observação, especialmente naquele contexto lá do Oriente Médio, quando as estações são muito bem demarcadas. Então Jesus, ao apresentar esta parábola, ele está dizendo que, da mesma forma como nós identificamos a proximidade do verão, ao observarmos a figueira e as árvores, da mesma forma, Jesus diz lá no verso 31, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Aqui o reino de Deus, a parousia, né? Na verdade, né? Então este reino de Deus,
a volta do Senhor, do próprio Senhor Jesus, se aproxima. Num contexto bem elaborado, bem identificado por nosso Senhor Jesus Cristo, ao lermos aqui em Lucas 21, também Mateus capítulo 24, lemos também em Marcos capítulo 13, esses sinais apresentados por nosso Senhor Jesus no seu sermão profético. Até aqui, tudo bem para a nossa simples compreensão. Porém, não há aqui uma identificação clara em termos de data, em termos de dia e hora, quando será mesmo esta parousia, ou o reino de Deus no seu sentido consumatório, porque Jesus voltará. Então este reino de Deus está próximo, isto é, a consumação dos séculos e o estabelecimento final, eterno, da nossa comunhão com Deus, com o Pai, no dia espetacular, no dia maravilhoso, e para muitos um dia terrível, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus continua aqui em Lucas, no capítulo 21, dizendo que em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Não vou aqui entrar em detalhes sobre especulações de teólogos sobre a respeito desta geração, mas eu prefiro ficar com o pensamento de Jesus que esta geração se refere à geração mesmo dos últimos tempos. Nos escritos encontrados no Mar Morto, nos rolos de Qumran, aparece o termo ali, última geração. Então, já havia mesmo esse entendimento, esta compreensão, que Jesus pensava assim, nesta geração dos tempos finais, nos tempos imediatamente finais, que antecedem a sua volta. Então a geração é esta. E, como Jesus fala, né, que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Então, os sinais apontados aqui por nosso Senhor Jesus Cristo, com base em Lucas 21, em Mateus 24 e 25, em Marcos 13, alguns são bem assim, bem claros, bem nítidos. Porém, eles não nos dão margem para estabelecermos algum tipo de data exata. Lá em Mateus, quando Jesus declara lá que céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, Mateus registra logo no verso seguinte, o seguinte, redundante aqui, né? Mateus nos fala: quanto ao dia e hora, ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Esse registro está em Mateus 24, lá no verso 36. Então, dia e hora, Jesus está dizendo, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas se Jesus está dizendo que ninguém sabe, por que tantos já especularam de uma forma até arrogante por se acharem conhecedores mais do que Jesus? Exemplo, adventistas já profetizaram através da sua profetisa maior lá, a Ellen White. Testemunhas de Jeová também já afirmaram sobre a volta de Jesus em 1914. E os mórmons também. Os mórmons também já se atreveram a apontar data, ou que Jesus já teria voltado lá nas Américas. Testemunha de Jeová em 1914, segundo eles. Os mórmons nas Américas, não me recordo aqui a data. Além de outros que já também fizeram previsões, estabeleceram datas corretas da volta de Jesus. Recentemente, o ano 2000 foi apontado como o ano que seria a volta de Jesus também, por causa do profeta Nostradamus, que indicou o ano 2000. E chegou lá no ano 2000, porque ele disse que de 2000 não ia passar, e já estamos em 2020. Então são as profetadas dessa turma que vão por aí enganando muita gente, afirmando, e segundo os cálculos, segundo os estudos, tentaram estabelecer uma data. E com isso, se colocando até maior que Jesus. Porque Jesus falou que do dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Então esses que se atrevem a estabelecer uma data, estão se colocando maior que os anjos, maior que o próprio Senhor Jesus. Então estejamos atentos. Por isso Jesus, ele, ao nos colocar essa parábola da figueira, das árvores, que nos fazem identificar o verão, e que da mesma forma nós podemos assim, ao olharmos os sinais que ele apresenta neste sermão profético, saber que o reino de Deus está próximo, mas não nos compete estabelecer alguma data. E ele assim nos diz que a sua palavra é fiel, é firme para que aconteça. E no 33, quando ele diz, céu e terra passarão, mas as minhas palavras jamais não hão de passar, ele coloca aqui a sua palavra, o sermão profético, ao nível da Torá, ao nível da lei de Moisés, do cumprimento total e perfeito da palavra do Senhor. Então, meus queridos, essa parábola da figueira e de todas as árvores, segundo Lucas, é um alerta para nós, para refletirmos, para estarmos atentos, estarmos vigilantes. Porque a continuação do sermão aqui, Jesus fala sobre o cuidado de nós mesmos. Como diz lá no verso 34, olhai por vós, cuidai de vós mesmos. Então vamos estar atentos, vamos estar previdentes,
espiritualmente falando, estamos vivendo o Evangelho de uma forma coerente e que venhamos agradar a Deus em nossas ações. Conquanto sejamos pecadores, erramos, vacilamos, mas o nosso propósito é cumprirmos o que o Senhor Jesus nos ensina, o que a palavra dele nos instrui, aguardando com prudência, com vigilância, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe e conceda a todos nós, a todos vocês, um ótimo fim de semana abençoado na presença do Senhor. Muito obrigado.